Aí é o seguinte, o Nandolóide, ele tá querendo colocar, entendeu, em cima de mim, de que a única coisa errada que eu tenho é gastar o meu salário. Quem vai cair nisso? Cresce, seja adulto. Campeão. Sabe por quê? Ele não consegue ter uma análise da realidade, porque ele é tarado pelo Bolsonaro. Depois que ele foi humilhado aí pelos bolsonaristas, ele perdeu, né, digamos assim, a boquinha dele que ele tava. Porque é o seguinte, você fala que você... Porque você disse que você ajudou a colocar o Bolsonaro lá. Na verdade, não foi. Na verdade, o que aconteceu foi, você começou a falar do Bolsonaro, e aí o Bolsonaro bombou o teu canal. E agora você começou a perceber que, cara, você tava sumido. O seu nome apareceu hoje no Twitter porque foi menção minha. Você tem noção disso? É, você é o cara mesmo. Eu sou mesmo. Certo. Eu sou mesmo. Okay, eu sou o cara mesmo. Beleza. Do tanto que você ficou. Você bem. Agora, beleza. Você fala pra eu vir num debate e agora você vem falar que eu não sou ninguém. Óbvio que eu sou alguém. Beleza. Se alguém tá vendo agora esse debate aqui é porque eu vim aqui, meu irmão. Presta atenção. Beleza. O Bolsonaro, quando foi... O que você faz, Nando? O que você faz? Cara, só de aluno nos meus cursos são 30 mil. Os gatos que você chamou? O 30 mil. Ah, entendi. Não, campeão. Tá revolucionando o mundo, hein? Não, campeão. Pô, ó. Não, campeão. Meus parabéns. Desde aquela época, sensacional. a galera que entrava no meu canal, se eu quisesse continuar vendendo pra gado, eu teria seguido Agora, a mesma vassalagem que você. Você vende pra quem aí, seus alunos? Pra quem realmente quer aprender. Entendi. Certo? Ai, que top, então. Certo? Bom. Então é o seguinte, desses alunos que eu tenho, certo? Toda a grana que eu recebo, eu pago imposto pra você fazer as suas viagens. Pro Kim também. Pro Kim também. Isso, pra Simone Tebet esses ficar lá caras, no Congresso. pra você dar risada lá junto com o Eduardo Bolsonaro falando de Centrão. Por que, Mas por beleza. exemplo, você não fala, por exemplo, do André Marinho, que é animador de Centrão, de jantar de Centrão, que tava lá com o Temer, tava lá com o Najinarras, que foi o cara que quebrou a Bolsa de Rio de Janeiro de 1989. Agora, com eles você pode. Articulação, você gostaria de fazer isso? Articulação, vou ficar aqui, vou falar, vou fazer uma crítica construtiva. Ô, gente, por favor, MBL, não dá pra poder ficar fazendo isso. Você é o isentão, onde direita nem esquerda, vamos seguir Nandolóide. Agora, sabe o que acontece? Você não pode fazer isso com o Bolsonaro. Você não tem a hombridade de falar assim, ó, pessoal... Meu irmão, o Bolsonaro tá no Você não tem a hombridade de falar assim, olha... Campeão. Tá, e aí? Junto com o Fernando Bezerra, cara. Tá, mas e aí? Junto com o Eduardo Gomes. Exato, ele prometeu isso em 2016 lá no Pânico, falando o seguinte... O André Marinho... Ele não, vai lá, ele falou assim, ele não seria... A regra não era um ditador. O outro. Não, ele falou assim, ele não seria um ditador. Exato. O Renan, que faz parte do MBL, o grupinho aí seu aí, diz o seguinte, quando o Bolsonaro aprovou a reforma da Previdência, diz o seguinte, parabéns, Bolsonaro, eu vou ter que parabenizar aqui porque ele deixou de lado a ideologia e foi pra articulação pela governabilidade, parabéns. Ou seja, quando o Bolsonaro, ele tá governando, né? Ele tá articulando, você chama ele, vendeu alma pro Centrão, que não sei o que, pra parou. Se ele tivesse batido de frente, como ele fez nos primeiros 1 ano e meio, vocês falam, pô, o Bolsonaro é um idiota, não sabe conversar, não sabe dialogar. Agora, peraí. Quem que o seu pessoalzinho do MBL tá? O Kim tá no partido de Centrão do Maia. Foi ele que deu nota 7 pro Maia, não foi? E 3 pro Bolsonaro. Agora, os caras que tá lá do seu lado, por exemplo, porque você pode chegar e na Avenida Paulista, subir em outro carro e fazer uma crítica construtiva pro MBL. Mas aí, os caras do MBL tá com Ciro Gomes, tava lá deputado do PSOL, Isa Pena, só um minutinho, Isa Pena, tava lá com Orlando Silva, tava com o Molon do Partido Socialista Brasileiro. Ao invés de você falar assim, meu irmão, não dá. Pô, vocês estão... o Kim tá dentro de um grupo de WhatsApp do Freixo. Tá de sacanagem. Agora você vem falar que o Bolsonaro traiu as pautas que não sei o quê. O cara tem um país pra governar. Você tem um YouTube pra poder ficar ganhando dinheiro em cima. Não é essa questão, Deus, cara. Não é essa questão. Hoje o Brasil está entregue ao Centrão com Jair Bolsonaro. Com Jair Bolsonaro. Qual A é a única pauta que o MBL fez, Ficou quando quente, subiu naquele carro de som lá... Só um instantinho. Fica à vontade. Quando você for falar, sua câmera é aquela lá, tá? Aquela foi mal, tava olhando pro outro. Tava olhando pra minha câmera. Foi mal. E a do Nando é essa de cima aqui. Justo. Eu só ia pedir mesmo, quando um estiver falando assim, não... Guarda todas as perguntas, seus comentários. Interrompendo pra caramba. Eu sou horroroso. Não, é o seguinte, cara. Deixa o Nando terminar e você vem e pega... Tenta lembrar tudo que... Qual pauta o MBL tá favorável junto com Ciro Gomes... Junto com, sei lá quem subiu lá do pauta. Qual pauta? Tá. Ele não só tem pauta bolso... e só convida o cara pro... O negócio é tirar o... Ou seja, olha a estratégia genial do Nandolóide. É o seguinte, você vai se juntar à esquerda pra poder derrotar os bolsopetistas. Pô, cara, você devia fazer um curso sobre isso. Como o seu Nandolóide. Sabe por quê? Porque não faz sentido isso. Aí você fala, qual pauta que o MBL tá junto com o Ciro Gomes? Aí tá, eu convido um cara pra poder subir no meu carro de som, mas eu não tô aliado com ele, não. Os caras fizeram um impeachment, protocolo um impeachment junto com o povo da esquerda.
É vergonhoso. É vergonhoso. É vergonhoso. Não, vergonhoso, cara, é o cara dar 43 bilhões de emendas, orçamento secreto. Orçamento secreto? Centrão. Por quê? Onde que fica isso disponível? Mas com certeza, no Diário Oficial. Mas com certeza. Como que é secreto? Lógico que é secreto. Qual deputado eu achei recebeu? que ele viria com alguns argumentos melhores. Qual Tá com deputado colinho e tudo recebeu? aqui. Qual deputado recebeu? Deputado de esquerda recebeu. Deputado de esquerda recebeu. Pra qual obra? Pra qual obra? Pesquisa, deputado de esquerda recebeu. É tão secreto que o negócio é disponibilizado no Diário Oficial. Pelo amor de Deus, Nando. Lógico que Vem com não, alguma cara. coisa importante. Tira alguma coisa desse caderninho seu aí. Lógico que não. Tira alguma carta na manga. Me coloca Vamos uma lá. saia justa aqui. Pesquisa aí, pô. Meu irmão, olha só. O governo, que você tá falando, chegou a empenhar 1,6 bilhões pra comprar a Covaxin. Certo? Você não queria vacina da Covaxin. Você não queria vacina? Mas uma vacina que não foi nem aprovada pela Anvisa, cara. Tá. Então se ele compra, ele tá errado. E aí se ele não compra, você fala que não comprou. Não foi aprovada pela Anvisa. Cara. Esse contrato, essa nota de empenho só foi quebrada depois que os caras começaram a CPI da Covid. Entendi. Então ele só comprou a parada depois da CPI da Covid. É isso que você tem me falado do governo? Não, cara. Pô, vai lá. Tira mais alguma coisa, cara. Porque você fala que... Sério, vou deixar você falar. Vai lá. Sua vez. Beleza. Então, vamos lá. Então é o seguinte. O que tu acha de uma ditadura chinesa que fiscaliza as pessoas, certo? Que fiscaliza você com biometria, com íris, com... Tá errado. Retira a liberdade, né? Exato. Sim, isso aí. Exato. O que tu acha disso? Errado. Você acha errado? Sim, errado. Mas aí o seu Jair Bolsonaro... Essa é a nova estratégia sua, sem ficar me perguntando uma coisa, Jair e depois Bolsonaro ele vai lá e assina... Tá errado. Assina um decreto, meu irmão. Aqui, ó. Assina decreto, cria base de dados maciças entre as pessoas. Eu não concordo com isso aí, meu Você não concorda também? Concordo. Mas você não criticou ele, né? Lógico. Você não criticou ele. Tô criticando aqui, pessoal. Esse decreto aqui, ó, que cria base de dados maciça aqui com quase todas as suas informações... Eu acho errado, viu? Diferentemente dele que não consegue falar contra o pessoal do MBL, eu admito aqui, ó. Eu acho errado, viu, Bolsonaro? Assim que, de novo aí, né, você pagar uma viagenzinha pra mim ir pra algum lugar, aí eu te falo. Pode ser? Cara, pelo amor de Deus, tô perdendo meu tempo. Tá passando o jogo do Flamengo, não tá? Passando o jogo do Flamengo, eu vim aqui, sério? Eu acho impressionante, cara. Decepcionante. É porque você achou que eu seria algum desses caras que fala assim, Bolsonaro, que não sei o quê, levanta a hashtag, coloca lá foto comigo com o Bolsonaro, mito e tal. Meu irmão, o governo Bolsonaro ele é imperfeito assim como qualquer criação humana. Certo. E você tá querendo colocar algo de um governo que mude tudo, que se não fizer as suas vontades, você vai xingar, vai fazer zoeira dos outros. Eu sei que tem coisa errada. Eu sei que tem coisa errada. Agora, qual que é a sua opção? Qual que é a sua substituição? O que você tem de novo pra poder trazer? É Sérgio Moro? Eu votaria no Moro com certeza. Exato. Mas aqui, lá em 2018, eu tenho um áudio aqui, não faz eu colocar não, que você vai passar vergonha. Tá. Você falando o seguinte, de que, na verdade, o melhor candidato era o Amoedo. Você nunca foi Bolsonaro, você é tão mentiroso, você nunca foi Bolsonaro. Tem um áudio seu aqui que falando o seguinte, olha, na verdade, o melhor candidato é o Amoedo, só que ele não vai ganhar. E eu continuo achando, cara. Então você continua achando o Amoedo melhor? Acho. Então pronto, eu não tem mais nada pra falar, não. Sim. Você já mostrou quem que você Hoje, é. cara, a galera tá vendo você O liberal mais antiliberal que existe é o Amoedo. Hoje a galera tá vendo você falando, mas o que acontece, cara, na rua e o que acontece no dia a dia das pessoas é um governo absolutamente falido. Não é. É um governo, cara, que não consegue fazer absolutamente nada. Quando você destinou para as pessoas que estavam passando fome durante a pandemia, certo. O que você fez durante a pandemia? Posso te perguntar, o que você fez durante a pandemia? Enquanto o Bolsonaro estava destinando milhões, fazendo auxílio... Eu não sou presidente da República, campeão. Então você fica na sua. Certo. Então é isso, então você fica na sua. Mas porque você está querendo falar para o Bolsonaro que pegou uma pandemia, todos os líderes mundiais, ninguém passou perfeito disso, e aí o cara antes lá foi um dos únicos que falou, olha galera, o vírus ele é mortal, só que o desemprego também, a fome também. Inclusive vai morrer mais gente de fome do que coronavírus no mundo. E aí sabe o que vocês fizeram? Ninguém teve a hombridade, inclusive o seu candidatozinho, Sérgio Moro, tava lá falando que, olha, o que você acha de pessoas serem presas por descumprir o lockdown? O que você acha? Fazer a mesma estratégia que você, o que você acha? Você acha certo? Eu acho errado, cara. Então, o seu Sérgio Moro defende isso. Tem vídeo não, dele. Não defende, cara. Deixa de ser mentiroso. Então tá bom. Cara. Nossa, que delícia. Peraí. Deixa de ser canalha. Tá bom, peraí. Beleza. Tá bom, tranquilo. A internet é boa demais, gente. Certo, vai lá. A internet é boa demais. Vai lá. E aí, depois você vai falar que você tava errado? Vai lá, cara. Você vai falar que você tava errado? Então, peraí, galerinha, ó. Vamos lá. Aqui, ó. Tá aqui, ó. O que acontece? Elas podem ser impostas pela polícia, a polícia impô-las à força. Ninguém quer
que a polícia tem a necessidade de atender esse tipo de problema. E, por outro lado, a pessoa que infringir essas medidas determinadas pelos médicos, autoridades sanitárias, de isolamento ou quarentena, pode estar cometendo um crime. E aí vai ter que responder perante a justiça, podendo até ter que cumprir uma pena de prisão. Então, eu tenho certeza aí que nós, brasileiros, cientes... E assinado por quem? Olha, pelo não, teu assinado por quem? Você Bolsonaro, acabou de falar que ele não falou isso. Assinado é um mentiroso pelo do caramba, seu meu irmão. Bolsonaro, Aqui, ó, o cara. candidatozinho dele Assinado defende pelo prisão seu de pessoas Bolsonaro. que não cometem Só um minutinho, lockdown. só um minutinho. Enquanto tava acontecendo, Nicolas. ô Vilela, Não, fica em casa, eu você sei. ficou caladinho. Mas, Nicolas, enquanto só- o povo tava sofrendo. Você não sabe o que é favela, meu Que o irmão. quê, Eu nasci cara? na favela, Que pessoas o quê? estavam presas. Que o quê, Pessoas estavam cara? presas dentro Que de o casa quê? sem poder trabalhar. Eu sei. Entendeu? Fica vendendo cursinho pros outros enquanto que Aham. você... É isso mesmo, você não Certo. sabe a realidade do povo brasileiro. O cara tem que tomar uma decisão política entre 17 milhões de pessoas que estão na miséria e ele tem que agradar vocês. Pelo amor de Deus. Quem Finaliza. você é? Você não sabe nada da realidade do Brasil, Não, mas meu irmão. Nicolas, só que eu pedi isso. Agora você finalizou, agora vai, Nando, vai. Fala aí. Se ficar um falando um em cima do outro, a gente consegue entender. Vamos lá. Cara, um presidente que não comprou as vacinas quando as vacinas foram ofertadas, um presidente que fez tudo durante essa pandemia para ir contra as medidas do seu próprio Ministério da Saúde, um presidente que deixou a economia fracassar absolutamente em todos os pontos possíveis. Mentira. Tá? Em todo... Ah, como não, cara? Mentira. Como não? O Brasil é o único que tá numa recessão econômica? É o pior nível de Não, investimento. É a moeda que mais se desvalorizou no mundo. Não aconteceu. Ó, o cara não ia deixar eu falar? Vai lá, Não, vai lá. espera um Vai lá, foi Certo? mal. Aí eu- A Muita moeda mentira. que mais se desvaloriza no mundo. O PIB que mais cai no mundo. As pessoas vendo isso nas ruas. Ah, é mentira, né, mentira. cara? É mentira. É mentira. É mentira. É. Tá bom, tá bom, tá bom. Quanto cara. que foi caiu, que tá, Tá bom. o PIB do Brasil que Aqui. caiu? Ah, você precisa da Ah, colinha. não, vamos ver Pega aqui, lá, cara. ó, Vamos ver é aqui, o ó. aluno andoloide. Pega isso. Boa, beleza, vamos ver. aí. É isso mesmo, Vamos cara. ver, cara. Tá aqui, ó. Essa é a É desvalorização. isso mesmo. Essa é a desvalorização Quanto da que moeda caiu do brasileira. PIB brasileiro? Essa é a Qual que era a estimativa e desvalorização quanto que caiu? da moeda Me fala. brasileira. Eu não te Ok? perguntei isso, do PIB. Quanto que era a expectativa de cair e quanto Nosso que caiu? PIB é zero, cara. Que É zero? 0, 1%, 2%. Ó, bicho. E a expectativa, Pessoal, ó, filma- você não ó, sabe, mas eu vou pessoal, te explicar. A expectativa era de Pessoal cair de 10%. casa, Caiu vejam aí. 4,1%. É isso, Vejam galera. o seguinte, É olha isso. só. Desvalorização da moeda em 2020. O Brasil tá junto com Angola, Argentina, Zâmbia, Seychelles e Venezuela. É a moeda que mais se desvalorizou. É porque Quando você vê aconteceu o alguma coisa ranking no meio aí, né? quando você vê o Pandemia. ranking, quando você vê o ranking do Brasil, o Brasil é o que mais caiu de todos eles, cara. De todos. Esse aqui é o Brasil lá embaixo. E aí? E aí, mano? Eu acabei de te dizer. Você tá falando que o cara foi bem, então? Uai, peraí. O cara foi bem? Espera, durante a pandemia, você tem todos os países, inclusive todos os países não. A Argentina, por exemplo, teve um lockdown extremamente forte. Ela tá colhendo os frutos disso agora. Se eu tivesse adotado melhor, quem que teve a autonomia sobre os estados e municípios? Quem teve? Foi o presidente Bolsonaro? Não foi. O presidente Bolsonaro nunca foi Quem teve? impedido. Foi. Nunca foi 17 impedido. de abril de 2020. Nunca foi impedido. 17 de abril de 2020. A partir Galera, do qualquer um OAB, pode pesquisar. A partir da OAB, Pera, eles pediram só me avisa, inoperância. Nicolas, quando você terminar. Aqui, ó, eu vou terminar agora. Tá, aí eu já Pediram passo a palavra pra ele. inoperância do governo Bolsonaro, sendo que não tinha nem um mês que a primeira pessoa morreu no Brasil, que foi 17 de março de 2020. No dia 15 de abril, eles já pediram a inoperância do governo Bolsonaro na pandemia. Ou seja, quem governou e quem determinou o que ia acontecer no seu estado e município foi o prefeito e foi o governador. No entanto, que o decreto, quando ele colocou lá, olha, salão de beleza vai abrir. Qual município abriu? Ninguém abriu, por quê? Porque a decisão estava com os prefeitos e com os governadores. Pessoas estavam sendo presas por estar surfando. Gente estava sendo presa Isso é absolutamente errado. na praça Isso é pública. absolutamente errado. É absolutamente É. errado. E quem estava lutando contra isso? Isso é absolutamente Então, o Sérgio errado. Moro estava calado. Inclusive, tomou um esporro numa reunião privada e que depois ele divulgou, achando que ia quebrar o Bolsonaro, sendo que levantou a moral dele, que ele estava falando que estava preocupado com as pessoas. Agora, você vem me dizer que quem, por exemplo, comandou Belo Horizonte foi o Bolsonaro? Quem fechou as lojas e destruiu os comércios foi Bolsonaro? Agora você quer colocar isso aqui na culpa do presidente, sendo que foi retirada a autonomia dele? Tenha decência, Campeão, cara. quando- Tenha decência. Então, Posso vamos lá, falar? vamos. Agora é o Nando. Vamos lá, vamos lá. Quando o Nelson Teich chegou pro senhor Jair Bolsonaro com um plano não de isolamento vertical, nem de horizontal, nem de nada, um isolamento que fosse inteligente, Jair Bolsonaro simplesmente tirou ele do Ministério da Saúde,
Porque ele não concordava com cloroquina, que é algo que vocês vieram divulgando desde sempre. Desde sempre. Vocês apostaram em cloroquina, vocês apostaram em ivermectina. Deu certo. Vocês... Peraí. Vocês apostaram cloroquina, ivermectina, nebulização, ozônio, beleza? E quando o Nelson Teich chega com um plano de isolamento inteligente pro Jair Bolsonaro, ele manda ele embora porque ele não apoiava a cloroquina do cara. Como que era esse isolamento inteligente? Uma pergunta no meio. Como era esse isolamento inteligente? Era você entender qual tipo de município e qual tipo de sistema de saúde entraria em colapso e aí fazer esse isolamento. E era um dos mais avançados do mundo, certo? Jair Bolsonaro mandou ele embora. Entrou o Pazuello. E nós vimos o completo desastre. Ou seja, Jair Bolsonaro não conseguiu cuidar nem da economia e nem mesmo da vida das pessoas. Então o que você diz, cara, não dá é o pra seguinte... Não interromper. Não, beleza. Mas calma aí, guarda o que você tá falando aí, depois você lembra e fala tudo de uma vez. Beleza, calma aí. Exatamente. Então o que você teve de infraestrutura, cara, do Brasil? Não, eu lembro. Tá. O que você teve de cuidar da economia? A economia a gente vê depois. Você teve Jair Bolsonaro aumentando o seu próprio salário. Ok? Então você teve Jair Bolsonaro... Qualquer um pode pesquisar em casa. Jair Bolsonaro aumentando o seu próprio salário. O aporte em infraestrutura foi o menor de todos os tempos. Não foi. Certo? Se ele continuar seguindo essa meta, procurem aí em casa, pessoal. É mentira. Qual é o plano de infraestrutura da história da humanidade agora? Cara, não. É assim. Você tá... Mano, tá aqui. Pesquisem aí. Fundação Getúlio Vargas. Se dobrar os aportes, país só se moderniza em 2044 nesse nível de investimento. Vocês podem pesquisar aí em casa, cara. Então, assim, Nicolas, você pode chegar aqui e falar que o governo Bolsonaro é maravilhoso e tudo Não mais. falei isso. Cara, e que ele viu a economia. Tá aqui, ó, o Pronamp, cara. O Pronamp conseguiu, no momento em que as pequenas e médias empresas precisavam de grana, conseguiu colocar só 5% do crédito disponível. Bolsonaro impediu alguém de trabalhar? Ele pediu pra alguém ficar dentro de casa? Ele fez muito pior do que isso, cara. Tem algo pior do que você posso parar falar de ou não? sustentar? Não, peraí, deixa aí. Posso falar ou não? Mas bota um tempo aí então. Tá Ele fez 2 minutos e meio. Ele fez muito pior do que isso. É Você falou muito mais, cara. Tirar o trabalho de... O que é pior do que tirar o trabalho de alguém, Só deixa ele terminar e você vai ter... Ele fez muito pior do que isso, cara. Ele não só não viu nada da economia, como a reforma tributária que ele colocou é pífia, a reforma administrativa é pífia. Ele está, inclusive, cara, querendo estourar o teto de gastos agora, para pedalar fiscalmente, para aumentar o salário de servidores. Ele baixou os juros de maneira artificial. Cada declaração que o cara deu, a Bolsa no dia seguinte perdeu 250 bilhões em valor de mercado. E aí tu tá falando, bicho, que o cara fez uma excelente gestão do negócio só porque ele fazia uma motociata e cada um de nós tinha que pagar 3,6 bilhões de reais, milhões de reais, perdão, 3,6 milhões para cada motociata que o cara ia fazer. Terminou, então é o seguinte, cara. Então, não, calma aí, cara. Não, calma aí. Tô à vontade aqui, ué. Então é o seguinte, ó lá. Após fracasso, governo reduz exigência para estabilidade de emprego em programa de crédito. O Pronamp foi um programa, para quem está querendo entender, o Pronamp serve para emprestar dinheiros para pequenas e médias empresas. Só 5% do valor chegou nessas empresas. E esse valor entrou de novo no fundo dos bancos e foi reemprestado para o governo a juros da taxa Selic. Vocês viram a moeda brasileira, a que mais se desvalorizou. O PIB do Brasil, o menor de todos. A inflação do Brasil é a segunda maior do mundo, cara. E o cara tá falando que o cara é um herói. Eu não falei isso. E o cara tá falando que o cara é bom e que o cara não erra. O cara é bom, agora sim. O cara é bom, o cara é muito bom. Então vamos lá, galera. Terminou? Vai, pode falar. Vamos lá, emendas discricionárias. Terminou? Calma aí, só um instantinho. Ah, entendi. Mais um instantinho. Você vai. Pode ficar à vontade. Tá bom. Vai lá. Calma. Não, beleza. Não, mas depois você vai ter tempo. Eu falei na moral, pode ficar à vontade mesmo, velho. Beleza. Eu tô xingando, não. Okay. Pode ficar tranquilo. Emendas discricionárias, emendas parlamentares, o recorde de emenda, orçamento secreto, Orçamento secreto é tratolão
pelo próprio TCU. O próprio TCU, viu? Essas máquinas agrícolas estão super faturadas. Não, eu tô decepcionado, cara. Você virou um Kim Kataguiri, tipo, da Deep Web. E aí o que acontece? Você não vai terminar nunca. Beleza, cara, beleza. Você vai lacrar. Não vou lacrar, não, vou falar a verdade. Você vai militar pra sua plateia. Minha base não pode... Eu só aceitei esse debate, sabe por quê? Porque eu tenho certeza que ninguém do meu lado vai ir pro lado do Nandolode. Agora, pode ter alguém que tem um mínimo de honestidade que venha pro meu lado. Agora, uma pergunta. O Bolsonaro impediu alguém de trabalhar? Você quer dizer que ele fez bem pior. O que é pior do que alguém tirar o seu sustento? Você não sabe a realidade do Brasil, não, cara. Você já entrou em alguma favela na sua vida? Você viu? Já entrei sim. Eu dava aula em favela, então, excelente, que bom, tá, que bom. Mas agora, você vai perceber o seguinte, que todas essas questões econômicas aqui e tal, tudo mais, quem tava falando era ele. Inclusive o Mandetinha, que tá aí junto com a sua galerinha, falou lá, presidente fez uma decisão acertada. De fato, não tá aí com fica em casa porque a economia é importante para a... Ou seja, quem estava preocupado com a economia, de fato, era o Bolsonaro agora. Quem comandou a pandemia durante todo esse tempo foram os governadores e os prefeitos. Agora, você quer colocar a derrocada da economia em cima das costas do presidente? Me poupe. Presta atenção. Agora eu vou falar aqui, porque eu também trouxe uma leve colinha aqui. A balança comercial brasileira avançou 69,7 em abril de 2021, ante o mês anterior. E antes de ler isso aqui, o quê? É só você pesquisar também. Pesquisem, galera. É o seguinte, você coloca como se não tivesse acontecido nada nesse meio caminho, né? Aconteceu uma coisa, não sei se você percebeu, chamado pandemia. Certo. O mundo inteiro... Jair Bolsonaro só cometeu crime. Qual crime o Bolsonaro cometeu? Todos, cara. Todos. Você pergunta, tá isso é a resposta de uma criança. Qual crime... Eu não terminei, não. Os crimes. Eu não terminei. Mas você tá eu vou continuar a falar aqui. Depois você responde. A balança comercial brasileira avançou 69,7 em abril de 2021, antes do mês anterior. Com saldo positivo de 10,35 bilhões, o resultado foi o maior para todos os meses desde o início da série histórica em 97. Só no mês de abril desse ano, o governo fechou com 31 leilões realizados. Isso é mentira? É risadinha. 54 bilhões em investimentos cotados e 26,5 bilhões em outorgas. Em março desse ano, mesmo com a segunda onda da Covid, todos os setores criaram empregos. Só nesse mês, mais 60 mil empregos foram criados. Só vê lá na CAGED. PIB do Brasil em 2020, apesar das previsões da queda de quase 10%, retraiu apenas 4,1% e teve um dos melhores resultados, maiores economias do mundo. Envio da privatização dos Correios ao Congresso Nacional, 64 milhões de brasileiros beneficiados pelo auxílio emergencial, que você não dá um pio. Programa de proteção de emprego preservou mais de 12 milhões de empregos. Foi editado o decreto 9.725 de 12 de março de 2019, que estabeleceu o corte de 21 mil cargos e funções e gratificações do Executivo Federal, com a economia orçamentária estimada de 195 milhões por ano. Foi zerado o imposto de importação de 449 máquinas e equipamentos industriais sem produção no Brasil. Em 2019, a Petrobras vendeu 90% das ações transportadoras associadas de gás à TEG, reforma da Previdência aprovada em 2019, a conclusão do acordo de livre comércio histórico, você sabe disso, com quem? Com a Mercosul e a União Europeia, declaração da MP da Liberdade Econômica, que foi muito bacana, abertura do capital estrangeiro para as companhias aéreas, a MP 863/2018, foi inaugurada em Caxias do Sul a maior planta produtiva de grafeno da América Latina, o governo federal já distribuiu mais de, nessa época, né, 184 milhões de doses de vacina no Brasil, e junho teve saldo positivo de 300.000 empregos. O saldo acumulado de 2021 é mais de 1,5 milhões de empregos. A grande questão é o seguinte, esses caras, eles são histéricos com os defeitos bolsonaros, mas são completamente tímidos com as suas qualidades. Você não tem um escrúpulo de chegar e postar, pessoal, o Tarcísio, por exemplo, fechou bilhões em contratos. Pra você ter ideia, lá onde eu estava lá, que falou, Dubai, para não sei o quê, só esse ano já aumentou 33% dos investimentos Emirados Árabes aqui no Brasil. Vocês são simplesmente o quê? Vocês com defeito, é todo histéricozinho, faz caras de boca, não sei o quê e tal. Aí uma qualidade, não, gente, fica quietinho aqui, por favor. Na época o cara tava falando, não vamos fazer o fique em casa, porque a economia a gente vê depois que isso vai dar problema. A estratégia sua é incrivelmente parecida com a da esquerda. Você vai meter o pau no cara, parará, depois que a economia estiver destruída. O problema foi o Bolsonaro, a economia tá tudo ruim por causa do Bolsonaro. A gasolina, por exemplo, nossa, ela tá alta, obviamente, mas tá a inflação tá uma das menores do mundo comparado aos outros países. A gasolina tá menor do mundo. É só pesquisar a inflação, tá mesmo. Okay. Agora, o que acontece? Isso é uma estratégia política, muito demagoga, muito mentirosa, sabe? Eu sempre falei isso, falei inclusive no Pânico. Eu não concordo 100% com o governo Bolsonaro, não. Eu não concordo 100% com ninguém. É porque talvez você não vê essas coisas, mas eu falo. Se você parasse pra ver algumas coisas, você não teria falado um monte de mentira a respeito de mim. Que até o final do programa
acho que você vai ter um tipo de honestidade pra poder falar que eu tô errado. Você... Mas já tá encerrando? Não, cara, não, acho que já tá encerrando, tipo, sei lá, o debate, tá ligado? Porque... Não, quero... Não, é porque é o seguinte, cara, você não conseguiu retomar uma atitude de homem de falar assim, Nicolás, pode rir. Falar, Nicolás, eu menti sobre você com relação ao Dubai. É isso mesmo, você mentiu. Não menti, não. Você mentiu. Não menti, você não. divulgou. É isso. Ou seja, então, vamos Vilela, não dá pra poder ficar debatendo com um cara que não tem compromisso com a verdade. Eu mostrei tudo pra ele aqui, ó. Eu mostrei a Câmara dos Vereadores falando que eu não gastei. Mostrei que não precisa de vacina pra Dubai. O seu videozinho que você compartilhou tá falando tudo isso. Ou seja, você é tão bitolado com isso que você não tem compromisso com a verdade. Seja homem, cara. Cresce, seja adulto aqui, os dois falaram bastante agora. Eu vou ter que voltar àquela regra, não queria ser chato, mas agora é 2 minutos pra cada um. Que você falou